18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Sempre ligado na melhor sintonia. Vamos juntos até as 7, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Até as 7 da noite estamos juntos, Carlão. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, fica mais interessante ainda, querido ouvinte, se você participar conosco pelo WhatsApp, mandando aí a sua opinião, dando aquele toque especial no nosso programa, é o 994887592. Participe conosco. Exatamente, estamos esperando a sua participação. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 994887592. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Prefeito Davi Almeida anuncia o uso da tecnologia para antecipar riscos de chuva fortes. Prefeitura de Humaitá decreta estado de emergência por causa da cheia do Rio Madeira. Agentes da Polícia Federal é preso acusado de facilitar o embarque de drogas no aeroporto de Manaus. Começa amanhã a operação do novo modelo do crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Legal, agora 6:02, mais uma vez boa noite para você em 100,7. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Vamos juntos com esses e outros assuntos, os destaques do dia. Os destaques desta quinta-feira, 20 de março de 2025, está no ar. Pra você, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. A gente começa daquele jeito, né, Karime Leão? Com o trânsito. Vambora, vamos saber como está o trânsito nesse momento aqui na cidade de Manaus. Como é que tá a volta pra casa? Com o repórter Kennedson Paz. Kennedson, boa noite. Trânsito. Oi, Karime, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham agora a nossa programação aqui no 18 horas. O trânsito em Manaus está muito carregado. Já passamos pela Avenida André Araújo, pela Avenida Humberto Calderaro, e nessas vias o trânsito já começa a ficar um pouco mais intenso. Nas vias paralelas também, por exemplo, ali por dentro do bairro São Francisco, Petrópolis, o trânsito também começa a ficar um pouco mais intenso. E agora, falando de uma atualização aqui bem próximo do Porto Chibatão, mais uma carreta tombou aqui na Avenida Presidente Kennedy, junto também com uma outra via que dá acesso a essa região aqui do próximo ao Porto Chibatão. E aqui nós temos um detalhe que teria contribuído para o resultado desse acidente, mais um tombamento aqui na pista. A gente tem um trânsito com vários buracos aqui na pista, bem próximo à entrada aqui dessa pista principal do Porto Chibatão. Na hora em que o condutor do caminhão tentou acessar a avenida, ele acabou perdendo o controle, e aí a carga acabou tombando, e por sorte esse veículo não tombou em cima do carro de outras pessoas que passavam aqui pela região. A gente está aqui inclusive com o especialista, o Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito. Rafael, para você, quais são os fatores que podem ter determinado esse acidente? Bom, a todos uma boa noite. Bom, a questão do acidente em si, ela sempre, via de regra, é uma questão comportamental, ou seja, a forma como o condutor Kennedy conduz o seu veículo. Mas neste caso específico e nesta região, existe um problema crônico, que é o problema da engenharia. O órgão e a entidade de trânsito precisa intervir, precisa proporcionar aquilo que estabelece o Código de Trânsito. O que é trânsito seguro? É dever dos órgãos. Então, quem transita por aqui não sente essa segurança, porque falta uma intervenção, uma ação do poder público concreta no campo da engenharia, para fim de intervir, para que situações como essa não sejam constantemente vivenciadas por todos nós. Tá certo, muito obrigado, Rafael Cordeiro. Esse, sem dúvida, já é praticamente o 10º acidente envolvendo veículos pesados, somente aqui nesse trecho próximo ao Porto Chibatão.
o que é de fato um número alarmante e chama muita atenção. E é claro que as autoridades precisam tomar iniciativas para evitar que novos acidentes assim aconteçam. Karime e Carlão, volto com vocês. Muito obrigado pelas informações, Kennethson Paz. É isso aí, o trânsito deve estar na região também bastante carregado, bastante complicado. A gente volta com você a qualquer momento, Kennethson. Valeu, Kennethson. Agora 6h05, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, depois da tragédia causada pela forte chuva da última quarta-feira e deixou uma vítima fatal, inclusive várias famílias em desespero, o prefeito Davi Almeida anunciou hoje que a prefeitura vai utilizar tecnologia para antecipar riscos de temporais, hein, Karime? Exato, Carlão. Segundo o prefeito, 9 radares meteorológicos vão ser instalados para melhorar o monitoramento das chuvas, com o objetivo de prever eventos extremos com até 3 horas de antecedência. Karime, o prefeito também relacionou os desastres naturais ao déficit habitacional da cidade, mencionando que mais de 1.650 áreas de risco já foram catalogadas, sendo que 644 delas estão em níveis críticos e perigo. Ele garantiu que as famílias que vivem nessas regiões estão sendo notificadas e que a prefeitura trabalha para entregar novas moradias e em parceria com o governo federal por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Carlão, além disso, Davi Almeida afirmou que busca recursos junto ao governo federal por meio de emendas do senador Eduardo Braga para investir 100 milhões de reais em obras nas áreas vulneráveis a deslizamentos. O repórter André Meirelles acompanhou a coletiva de imprensa aqui onde o prefeito anunciou todas essas medidas e traz as informações pra gente. Boa noite, André. Então, tem previsão de quando esses radares vão entrar em operação, André? Boa noite. Tem sim, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7, também pelo YouTube. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que representantes de uma empresa mexicana chegaram hoje para instalar esses radares meteorológicos. A prefeitura já adquiriu 9 estações meteorológicas e daqui a 2 semanas já vão começar a funcionar, começando pela zona oeste aqui da capital amazonense. Esse equipamento, avaliado em aproximadamente 40, 50 milhões de reais, promete esse monitoramento mais preciso aí das condições climáticas aqui de Manaus. O prefeito explicou que o radar vai cobrir um raio de 400 quilômetros, fornecendo previsões com até 3 horas de antecedência. Com isso, a gestão municipal pretende adotar ações preventivas para reduzir aí os impactos de eventos climáticos severos. Inclusive, eu estive hoje nessa coletiva de imprensa, conversei com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que vai falar agora mais detalhes sobre esses radares e, claro, na oportunidade também ele respondeu que a prefeitura tem trabalhado nessas áreas de risco, embora haja aí muita coisa para ser feita e mais investimentos aí para retirar mais de 50 mil moradias dessas áreas de riscos. Vamos acompanhar. Agora, prefeito de Manaus, Davi Almeida, diretamente aqui do Centro de Cooperação da cidade, anunciando as medidas de assistência e operações emergenciais que têm o objetivo de minimizar os riscos de emergência devido às fortes chuvas que atingem a capital amazonense. Prefeito, quais são essas medidas de enfrentamento? Nós estamos adquirindo um equipamento, estamos em negociações para adquirir um equipamento que é um radar da banda S, que ele tem um raio de até 400 quilômetros, ele faz a leitura, ele vai dizer aonde vai chover, qual a quantidade de chuva que vai ter e, acima de tudo, as ações que nós devemos ter. A Anatel está instalando uma tecnologia na cidade de Manaus até o mês de julho, em que vai ser possível, agregado a esse novo radar que nós estamos adquirindo e as estações meteorológicas que são novas, que nós já estamos instalando, através dessas informações mais precisas, nós vamos poder dar o alerta com 3 horas de antecedência, dizer qual é o local e a quantidade de chuva que vai cair, e assim a gente vai poder nos antecipar esses eventos e diminuir e acabar de vez esses problemas que causam através da chuva. Olha, para essas famílias de áreas de riscos, como é que está sendo feito o plano de contingência municipal? Manaus tem hoje 1.650 áreas de risco. Risco 1, 2, 3 e 4. Risco 3 e 4 risco
risco alto e muito alto. São 644 áreas dessas 1.650. Então, nós estamos fazendo um trabalho de poder levar informação para essas áreas, para que quando tem um evento como esse, as pessoas já possam ter aonde se dirigir a uma escola pública, uma escola municipal, para poder entrar no plano de contingência municipal. 18 horas. Olha, entre as estratégias, a Prefeitura de Manaus também informou que os alertas vão continuar sendo enviados via SMS, além de outras ações em andamento, considerando que todo o Brasil enfrenta aí uma situação semelhante a essa, Karine Carlão. Pois é, né, Carlão? E depois desse deslizamento, os moradores lá da comunidade Fazendinha 2, eles continuam revoltados, sim, não é isso? Com razão, né? Eles denunciam, Karine e ouvintes, que os riscos de deslizamento naquela área eram alertados ao poder público há anos, inclusive, mas nenhuma providência foi tomada. A tragédia que vitimou a líder comunitária Sâmia Maciel, de 45 anos, poderia, inclusive, ter sido evitada, hein, Karine? Exatamente, uma tragédia anunciada, como chamam. Sâmia morreu tentando ajudar os vizinhos, minutos depois que o barranco cedeu e soterrou 9 casas. Ela foi tentar salvar essas famílias e acabou morrendo. Agora os moradores da Fazendinha estão desabrigados. Eles perderam tudo e agora estão abrigados numa igreja do bairro. André Meirelles, então, ainda falando sobre essa tragédia, essa situação, do que mais esses moradores, essas pessoas reclamam, André? Eles relataram aí que os riscos de tragédia no local eram denunciados ao poder público há pelo menos 10 anos. Ao todo, aí, 9 casas de alvenaria foram destruídas e 10 famílias, elas foram afetadas. Segundo os moradores, inclusive essa líder, como você está falando, né, Karine, a líder comunitária, ela morreu ali enquanto tentava ajudar as famílias que estavam sendo afetadas ali por essa tragédia. Ela chegou ao local poucos minutos depois aí do deslizamento de terra. E na noite de quarta-feira, os bombeiros informaram por meio de nota enviada pela Secretaria de Comunicação do Estado do Amazonas que essas pessoas foram soterradas e foram resgatadas, sendo uma delas a líder comunitária, né? E nessa quarta-feira a Secretaria do Estado de Saúde informou por volta de 10 da manhã que a atualização, na verdade, foram atendidas 4 vítimas, sendo 3 feridas, e aí a vítima fatal, que foi a Sâmia. As pessoas feridas foram encaminhadas para uma unidade de saúde aqui da capital e já receberam alta. Alguns moradores acompanhados ali dos bombeiros conseguiram retornar para resgatar documentos e roupas, né? As famílias, elas foram abrigadas em uma igreja ali do bairro, né? Essa situação deixou os moradores revoltados com essa situação, pois segundo eles, há anos, eles cobravam uma solução ali pro local. Um desses relatos que a gente vai ouvir agora é da Lívia Vitória, que é moradora ali da comunidade. Precisa acontecer as desgraças pra vocês terem que vir olhar. Há quantos anos já? A terceira vez que esse barranco desaba. Se tiver criança aí, já é a terceira vez que vão matar criança aí dentro. E precisa acontecer toda essa merda pra vocês virem fazer alguma coisa. É preciso morrer gente pra alguém olhar pra gente aqui. Aqui tudo bem, uma comunidade, mas tem pai, tem de família, tem mãe de família, tem filho, tem criança que estuda, que sonha com um futuro melhor. Cadê o pessoal que olha pra gente? Não tem ninguém, não. 18 horas. E essa moradora, né, bastante, além de abalada, estava bastante revoltada também com a situação. O mesmo relato que a gente tem é da Jailce Souza, que é moradora ali do local, relatou também vários problemas que tem enfrentado ali na região. Toda vez que chove, a gente tem uma preocupação, né? Que a gente pode perder a casa, a gente pode morrer, alguém, que nem aconteceu ontem. A minha casa, ela praticamente está toda comprometida. Desde 2021, a Defesa Civil veio, fez a inscrição, fez o cadastro, disse que voltaria para refazer, né? Para verificar o risco. Até hoje, nada. Voltaram ontem, aí hoje, até agora, ninguém fala nada. A minha casa aqui, ó, tá toda rachada por dentro, tá toda rachada. Dos lados também tá tudo rachado. Do outro lado também, aqui a parte do Igarapé também toda rachada. A gente não tem ajuda de ninguém. 18 horas. Karine Carlão, e a chuva só parou no início da manhã de hoje, né? A atualização mais recente da Defesa Civil, até às 8 da noite de ontem, foi registrado de 70,60 milímetros de chuva, totalizando aproximadamente 320 milímetros ao longo do mês. Esse valor já supera a média esperada para todo o mês de março, né? Foram registradas 72 ocorrências envolvendo riscos de desabamentos, alagamentos e erosões causadas aí pelo temporal. Inclusive,
inclusive até um comitê de crise foi montado pela Prefeitura de Manaus, e através desse comitê de crise que foi montado pela Prefeitura de Manaus, estão sendo feitos aí os auxílios a essas famílias que foram atingidas ali no local, e outras famílias também, como a gente está falando aqui de números, de muitas pessoas que realmente a Prefeitura de Manaus está fazendo todo esse estudo em cima dessas pessoas, dessas famílias, na verdade, que estão nesses locais aí que representam riscos. Então, por isso, hoje foi feita essa coletiva de imprensa que justamente mostra aí algumas das soluções da Prefeitura de Manaus, começando por esse radar, que é aquele que faz esse monitoramento, se vê ali se depois da chuva aquele barranco, aquele local corre o risco de deslizar. Então dá para saber, né, certo, como ele falou, até 3 horas antes, dá para saber se realmente vai acontecer um deslizamento, alguma coisa no local, e aí com isso dá para mandar uma equipe para informar, para que as pessoas que estiverem naquele local de risco, as famílias possam sair dali imediatamente. Antecipar e tirar essas famílias do risco, né? Então algo está sendo feito. Sim, além disso, todas as secretarias foram mobilizadas para essas ações de enfrentamento durante esse período de chuva aqui na cidade de Manaus, para atender essas pessoas, a essas vítimas. É muito necessário. Exato, com aluguel social, até com a assistência social, as pessoas conversando, porque o psicológico dessas famílias, é claro, está muito abalado. A gente escutou aí na fala desses moradores, eles estão abalados. Então, a prefeitura colocou à disposição também todas essas secretarias para atender essas famílias, não é isso, André Meirelles? Exatamente. Tem também o número aí da Defesa Civil Municipal, 199, Corpo de Bombeiros, 193, que não pode acionar o Corpo de Bombeiros em qualquer situação de risco, que tem todos ali, os profissionais estão preparados aí para atender qualquer situação de risco. Beleza. Muito obrigado pelas informações, André Meirelles. André, 6h16, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha, temos um escândalo no Aeroporto Internacional de Manaus. Detalhe, um policial federal foi preso nesta quinta-feira acusado de facilitar o embarque de drogas, Karime, no terminal, acredite ou não. Carlão, segundo as investigações, ele fazia parte de uma associação criminosa que burlava a fiscalização para garantir a saída das drogas. A Justiça Federal determinou o afastamento desse agente. Além dele, outras 3 pessoas foram presas. E quem tem mais detalhes a respeito dessa operação é o repórter Kennedson Paes. Kennedson, então, a Polícia Federal cumpriu ainda 6 mandados de busca e apreensão, não foi isso? Boa noite. Olá, muito boa noite, Karime, Carlão, a todos que acompanham agora o 18 horas aqui na Mix. É exatamente isso, Karime. Essa foi uma grande operação da Polícia Federal que cumpriu 4 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão durante a operação Gatekeeper, que em tradução literal significa porteiro. E o objetivo da PF foi justamente esse: fechar a porta para o tráfico de drogas no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Entre os presos está o policial federal Gabriel Moraes, de 27 anos. Ele que é acusado de usar o cargo para facilitar o embarque de drogas e burlar a fiscalização. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é um dos maiores do Brasil, gente, com uma movimentação intensa, tanto de passageiros como também de mercadorias todos os dias. E o que não faltam ali são tentativas do crime organizado de transportar drogas, seja através de mulas do tráfico, bagagens ali modificadas, até dentro daqueles metais, sabe quando você puxa ali aquele metal de que você segura a mala? Eles também tentam colocar drogas ali naquele meio entre os metais. Eles também utilizam fundos falsos e até dentro do próprio corpo. Tem gente que engole drogas, tem gente que faz loucuras para poder transportar essas drogas. Então a polícia tem um trabalho grandioso para ter ali um olhar muito minucioso para evitar o tráfico de drogas. E para evitar exatamente que isso aconteça, existe uma mega força-tarefa do esquema de segurança interno, que inclui ali o monitoramento, a Polícia Federal, a Receita Federal, que trabalham em conjunto para evitar que essas drogas sejam enviadas, sejam saindo daqui de Manaus, ou até mesmo drogas chegando aqui em nossa capital. Quando a Receita, por exemplo, a Receita Federal, ela encontra passageiro com algum tipo de droga, com alguma coisa que eles encontram, sejam com passageiros ou nas bagagens, eles acionam imediatamente a Polícia Federal, que
efetua a prisão em flagrante da pessoa ou apreende ali uma bagagem. Depois que uma bagagem ela é apreendida, por exemplo, eles tentam localizar ali o proprietário daquela bagagem. Às vezes eles deixam por lá, outras vezes esse proprietário da bagagem ele acaba sendo identificado e é preso. Mas segundo as investigações da PF, era exatamente nesse momento que entrava a função do Gabriel Moraes, o policial federal. Ele usava o cargo dele para poder facilitar a passagem das drogas. A polícia ainda investiga desde quando ele agia dessa forma e também qual a extensão da participação dele no esquema. Mas o fato é que ele foi preso e deve prestar depoimento. O Gabriel, ele começou na Polícia Federal, ele ingressou na Força em 2021 e o primeiro lugar que ele trabalhou foi exatamente, sabe onde? Tabatinga, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, um dos principais corredores do tráfico de drogas para o Brasil. Depois de um tempo, ele foi transferido para Campinas, em São Paulo, e finalmente veio para Manaus. Ele foi transferido para Manaus, onde ele se tornou alvo dessa operação. Com a prisão, ele foi afastado imediatamente do cargo por determinação da Justiça Federal. E essa não foi a única operação da Polícia Federal nesta semana, que revelou ali o envolvimento de agentes públicos com o crime organizado. A Operação Ourives, que foi realizada ontem, que inclusive a gente comentou aqui no 18 horas, descobriu uma milícia formada por policiais da Segurança Pública do Estado do Amazonas que atuavam ali, essa milícia, ela atuava no transporte, manipulação e venda de ouro extraído ilegalmente da Amazônia. Segundo a PF, o esquema já movimentava ali milhões de reais usando empresários, ourives, empresa de fachada para poder lavar o dinheiro. Diante dessas operações, fica um questionamento muito preocupante, até mesmo para você que está nos ouvindo agora. Se quem deveria combater o crime está trabalhando para o crime, quem é que vai nos proteger? Em quem a população pode confiar? A gente fica sem saída, sem saber para quem recorrer, né, gente? Volto com vocês, Karime e Carlão. Certíssimo, Kennedy. A gente fica sem, né, a mercê aí da bandidagem, como dizem. Valeu, Kennedson Paz. Agora 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí, meus ouvintes, nós falamos aqui no 18 horas sobre o absurdo da Amazonas Energia estar entre as finalistas, inclusive, aí do prêmio com grande, né, pode até ganhar. Prêmio da Agência Nacional de Energia Elétrica de Satisfação do Consumidor. E como era esperado, a concessionária, não levou, né? Não levou, né? Tá aí, ia ser um absurdo dos absurdos, ia ser a ironia das ironias. Pois é, a cerimônia aconteceu nessa quarta-feira em Brasília, o prêmio. Já foi, né? Pois é, ele reconhece as distribuidoras que tiveram as melhores avaliações dos clientes. Foram ouvidos quase 30 mil consumidores em mais de 600 municípios. E o resultado foi claro, a Amazonas Energia não convenceu e ficou de fora da premiação. Olha só, a diretora da Agência Nacional de Energia, Ludmila Lima, reforçou que os consumidores estão cada vez mais exigentes e que a percepção deles ajuda, sim, a agência a regular melhor o setor. O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, ainda destacou que as distribuidoras precisam melhorar constantemente a relação com os consumidores, sem dúvida nenhuma, para sobreviver no mercado. E, Karime, é ruim, ela poderia ter ganhado, né, com merecimento, porque aí nós teríamos uma empresa funcionando bem aqui, né? Mas infelizmente... Mas pra enganar quem, Carlão? Você não tá eu falo assim, que se ela realmente tivesse ganho... de verdade, por mérito. Por mérito, seria ótimo. Sim, seria muito bom ter uma empresa que realmente agradasse o consumidor. Seria maravilhoso. Bom, mas como não aconteceu, aí fica a dica, né? A pergunta aí, se essa lógica fosse seguida à risca, como a Amazonas Energia ainda existe, com tantas reclamações sobre apagões, cobranças abusivas e falta de investimento. Enquanto o prêmio celebra a qualidade dos serviços elétricos, a realidade do Amazonas mostra aí o oposto. Aqui o consumidor continua sofrendo com o péssimo serviço da concessionária, que até agora não mostrou o que veio, não deu sinais de que vai melhorar. Nós sentimos isso a cada dia, sem prêmio e sem credibilidade. A Amazonas Energia segue aí, Karime, ouvintes, acumulando insatisfação e indignação dos amazonenses. Eu espero que não por muito tempo, eu espero que isso seja resolvido o mais rápido possível. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continua a polêmica, né? 9 deputados federais de diferentes partidos ingressaram com uma representação no Conselho de Ética contra o senador Plínio Valério. Karime, continua. Plínio Valério, que é do PSDB do
Amazonas. O motivo, a declaração absurda dele sobre querer enforcar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante a CPI das ONGs. Além das deputadas, o aliado de Marina no Congresso, que é o Túlio Gadelha, também assinou o documento, hein, Carmen? Tá feia a coisa pro lado dele, hein? Um absurdo esse caso, essa história. Mesmo, E depois da repercussão negativa, ele ainda dobrou a aposta, tá? Plínio Valério discursou na tribuna do Senado nessa quarta-feira e mesmo depois de ser repreendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre essa declaração em relação contra a ministra, Plínio Valério afirmou que não se arrepende. Continua afirmando que foi só uma brincadeira. Gente, para, né? E, né? Se foi uma brincadeira, tudo bem, mas pegou mal a brincadeira. Pede desculpa. Quantas vezes a gente brinca e alguém não gosta, você falou perdão. Pô, não pensei mal. Que fosse te magoar ou que fosse desculpa, foi mal. Mas não, a pessoa continua insistindo e é grave, porque incitou a violência, ainda mais né, Carlão? num momento desse, né, Karine? Pois é. Olha só, já a ministra Marina Silva classificou o comentário como uma incitação à violência contra a mulher. E disse mais, Karine e ouvintes, que só psicopatas são capazes de falar isso. E com razão, é claro, as deputadas que entraram com a representação argumentam que a fala de Plínio Valério não só atinge a dignidade de Marina Silva, mas também desqualifica o debate político ao incentivar a violência, que é o que nós estamos falando. O momento é justamente o oposto a essa violência. Exato, porque foi o que a ministra argumentou. Se estavam lá numa reunião discutindo ideias a respeito de ONGs e tudo mais, se ele discorda do argumento dela, da ideia, do posicionamento, é uma coisa, vai lá, debate, tudo bem, te respeito, não concordo com o seu ponto de vista. Mas daí é querer enforcar, falar, não sei como é que fora do contexto. Completamente fora do contexto. Bom, segundo elas, né, as deputadas, as parlamentares que entraram com ação contra o senador, esse tipo de discurso não pode ser relativizado como um excesso verbal, não mesmo, né, Carlão? Mas sim tratado como quebra de decoro e violência política de gênero. Gente, de novo, ele fez isso, ele falou isso aí, foi durante um discurso na FEComércio aqui do estado do Amazonas. Oficial. Ele estava ali sendo era um senador, papo de boteco. Pois é, senador da República. O deputado federal Túlio Gadelha reforçou que a ação não tem viés ideológico, mas sim tem um objetivo claro de combater a misoginia e garantir respeito no ambiente político. Agora resta saber, né, se o Conselho de Ética vai tomar alguma providência ou se não vai acabar nada, né? Nada, vai acabar em pizza. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só esse caso, inclusive revoltante, hein? Um ex-militar foi filmado agredindo brutalmente uma adolescente autista, realmente é revoltante. 14 anos tinha o garoto e voltava da escola na manhã de quarta-feira na zona norte de Manaus, Karine, do nada. Você viu essas imagens? Eu vi, do nada. É revoltante. Saiu batendo. O homem que não teve a identidade revelada armou uma emboscada, porque alguns estudantes costumavam passar na frente da casa dele, e chutar o portão. Daí, chateado com a situação, ele armou uma emboscada. Só que no momento do ataque, né, o que aconteceu? Alguns estudantes passaram, chutaram, mas passaram. Daí ele saiu revoltadíssimo e atacou um rapaz primeiro que ele viu, que não tinha nada a ver com a história, gente. O menino estava apenas voltando para casa, ele estava uniformizado quando foi surpreendido com golpes de madeira, socos e tapas. Gente, um rapaz de 14 anos. A repórter Vanessa Lima tem mais informações sobre esse caso que revoltou todo mundo que assistiu esse vídeo. Boa noite, Vanessa. O ex-militar confessou o crime, mas já foi liberado depois de prestar depoimento. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui na Mix. E esse é um daqueles casos que choca a todos nós. O ex-militar que agrediu covardemente o adolescente autista confessou o crime e já foi liberado. Esse caso foi registrado na zona norte de Manaus e foi filmado. Uma câmera de segurança mostra o agressor partindo para cima do estudante com um pedaço de madeira na mão. O ex-militar também deu socos e tapas na vítima. A mãe do adolescente contou que o filho estava voltando da escola por volta das 11 horas da manhã, quando foi brutalmente agredido. O ex-militar se defendeu contando que alguns alunos costumavam chutar o portão da casa dele nesse mesmo horário. Por isso, ele
a esposa e o filho planejaram uma emboscada para pegar os adolescentes suspeitos de chutarem o portão. Ao maior estilo olho por olho, dente por dente, fazendo justiça com as próprias mãos. Bom, no fim, o adolescente autista não tinha absolutamente nada a ver com o problema do portão, mas ele foi agredido. A sorte é que uma mulher viu tudo e protegeu o estudante, até a chegada da polícia e da família do jovem. O advogado criminalista Alexandre Torres entende que outra agressão pode acontecer com o suspeito em liberdade. Essa pessoa que cometeu esse crime, de fato, representa um perigo para a sociedade, a polícia tem todo o poder, o Ministério Público também, de representar ou requerer a prisão preventiva em juízo. Até porque manter em liberdade, até mesmo no curso das investigações, considerando todas as circunstâncias, considerando o ataque de fúria, o ataque de raiva, não é prudente que o Poder Judiciário deixe este homem em liberdade, porque aparentemente isso pode acontecer de novo. 18 horas. Como a gente sabe, o ex-militar confessou a agressão e foi liberado depois de prestar os devidos esclarecimentos. Volto com vocês no estúdio. Legal, Vanessa Lima, obrigado pela sua informação. 6 horas e 30 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura, e é com ela também, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Quinta-feira de céu nublado na capital amazonense. E para a noite temos possibilidade de pancadas de chuva. E para amanhã, 21 de março, sexta-feira, comecinho do fim de semana, a previsão, segundo o site Clima Tempo, é de uma sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado até a noite. Também temos previsão de chuva leve a moderada em alguns pontos da cidade. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 71 a 99%. 18 horas. Rio Negro subiu mais 11 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no porto de Manaus para 25 metros e 46 centímetros acima do nível do mar, hein, Karime? Carlão, e desde que começou o processo de cheio, o Rio Negro já subiu 13 metros e 36 centímetros. E agora, Karime, nós vamos conferir as informações do trânsito, não é isso? Vamos lá. Vamos conversar com o repórter Kennedson Paes, que volta a trazer informações ao vivo pra gente sobre o trânsito aqui em Manaus. Boa noite, Kennedson. Por onde andas? Trânsito. Oi, Karime. Muito boa noite novamente para você, para o Carlão, para todos que acompanham agora o 18 horas da Mix, trazendo informações para quem está saindo agora do Distrito Industrial. Estamos agora aqui na Avenida Rodrigo Otávio. Gente, a Avenida Rodrigo Otávio está com um trânsito bastante carregado aqui nessa região, para quem está tentando acessar tanto os bairros Japim, como também bairro Petrópolis, essas regiões aqui desta área da Zona Sul de Manaus. Se você está saindo do Distrito Industrial agora, a recomendação é utilizar ali na rotatória da Bola das Brama. Você pode acessar a Avenida Silves agora para poder tentar cortar o trânsito daqui da Avenida Rodrigo Otávio. O trânsito está bastante extenso, começando aqui bem próximo dessa entrada que dá acesso ao Distrito Industrial e vai até a bola do Coroado. Também já é possível visualizar aqui que na Bola do Coroado o trânsito também está bastante lento no sentido bairro Centro, que é ali bem próximo ao trecho da Bola do Coroado, e também no sentido centro-bairro, que é o sentido contrário, ali na Avenida Cosme Ferreira. O trânsito está levemente moderado ali naquela região, então com certeza as pessoas que vão passar pelo trecho terão que ter um pouco mais de paciência para poder seguir por lá. Para aquelas pessoas que querem acessar a Avenida Governador José Lindoso, o trânsito também está um pouco lento em ambos os sentidos da via, então com certeza é melhor buscar outras alternativas, porque senão vai ficar assim como eu, engarrafado aqui no trânsito, porque a Avenida Rodrigo Otávio tá assim, Karim. Tá parado aí, né? Tá parado. Tem muita paciência nessa hora, não é isso, Kennedson? Exatamente, muita paciência agora, porque o trânsito está bastante lento aqui nessas regiões, nessas áreas da Zona Sul de Manaus. Então, até para quem quer sair do distrito em direção à Zona Norte, Zona Centro-Sul, vai enfrentar um pouco de dificuldade, porque a situação está grave, Karim. Tá ótimo, obrigada pelas informações, Kennedson Paes. Agora 6h34, você no melhor mix do Brasil. Mix.
Olha essa situação que é preocupante lá em Humaitá, hein? A prefeitura decretou estado de emergência por causa da cheia do Rio Madeira, que atingiu 23 metros e 19 centímetros nesta quarta-feira. O nível está a apenas 2 metros e 44 centímetros da maior cheia já registrada na cidade, lá em Humaitá, hein? Que foi em 2014, Karine. Pois é, Carlão, e essa medida de estado de emergência leva em conta os graves impactos da enchente, com perdas na agricultura e problemas de saúde, além de deixar as comunidades isoladas. O decreto tem validade de 180 dias e permite que o Humaitá busque apoio estadual e federal para garantir ações emergenciais, incluindo doação de alimentos, colchões, água potável e instalação de abrigos temporários para as famílias atingidas. Mix. Olha só, amanhã começa uma novidade importante, hein, para trabalhadores da iniciativa privada, e é isso mesmo que você ouviu. A partir dessa sexta-feira, dia 21, o governo federal vai iniciar a operação do novo modelo do crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. O programa chamado Crédito do Trabalhador promete facilitar o acesso a empréstimos com condições mais vantajosas, Karime Tonessa. Carlão, a gente já conversou sobre isso aqui no programa, exatamente. Esse novo consignado abrange um universo de 47 milhões de trabalhadores, inclusive rurais e domésticos, além de funcionários de microempreendedores individuais. O empréstimo consignado permite o desconto das mensalidades diretamente na folha de pagamento, o que reduz o risco de inadimplência para os bancos e permite uma taxa de juros mais baixa, isso para o consumidor, para a gente conseguir esse empréstimo. O repórter André Meirelles tem mais detalhes para a gente a respeito do assunto, volta a conversar ao vivo aqui no 18 horas. Então, André, boa noite mais uma vez. Toda essa operação, até pra gente pegar informação, isso tudo é feito online? Tudo online, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7, olha, um alívio aí para os CLTs, né? Vão poder fazer por meio do aplicativo da carteira de trabalho digital, que é o CTPS Digital. O trabalhador vai ter a opção de requerer essa proposta de crédito para isso, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que vai autorizar aí as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem de salário disponível para consignação e também o tempo de empresa, né? E quanto tempo para receber essas ofertas? A partir das autorização de uso dos dados, o trabalhador vai receber as ofertas em prazo aí de até 24 horas e vai ser feita uma análise de melhor opção e a contratação no canal eletrônico do banco. Agora, como vai ser feito aí os descontos nas parcelas? Bom, as parcelas do empréstimo vão ser descontadas na folha do trabalhador mensalmente por meio do e-social, né? Observando aí a margem consignável de 35% do salário, e depois da contratação o trabalhador vai acompanhar mês a mês ali as atualizações do pagamento. E a partir do dia 25 de abril o trabalhador também vai poder fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos. Então começa aí baixando o aplicativo no seu celular, já deixa baixado aí para amanhã já começar aí fazer, né? Quem precisar começar a fazer esse cadastro aí. O trabalhador com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além de funcionários de mês também vão poder ter o direito aí a esse crédito, né? Que começa a partir, como a gente falou, dia 21 de março, que é amanhã, sexta-feira. Os trabalhadores que já tem empréstimos com descontos em folhas vão poder migrar o contrato existente para o novo modelo a partir do dia 25 de abril deste ano ainda. E agora sobre, por exemplo, fez o empréstimo e aí vai ser descontado da folha de pagamento, mas se aí o trabalhador for demitido, como é que fica a situação? Pois é, o que acontece? Tem a situação aí também do seguro-desemprego e também tem a situação de se tornar também aquele empréstimo, de se tornar o empréstimo pessoal, já sai do FGTS, se torna ali empréstimo pessoal somente nesse caso. Bom, vamos ouvir a fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que explica aí essa situação dessa oferta de empréstimo do trabalhador, que também vai ter as ofertas do banco responsável.
A plataforma vai funcionar da seguinte forma: você, ao adentrar a plataforma, dizer, olha, eu, Lucas, desejo um empréstimo consignado, né, no crédito trabalhador da ordem, sei lá, R$5.000, para citar um exemplo. A partir disso, você está autorizando que a plataforma diga a cada instituição financeira qual o teu perfil, qual a tua remuneração, qual o teu tempo de empresa, qual o teu empregador, qual a solidez do teu empregador. A partir do teu perfil pessoal, ou seja, o perfil de cada um e cada uma, a cada instituição financeira poderá oferecer a menor taxa que ele acha que ele pode oferecer. Só que você não está somente, como é hoje, que você está na relação somente com aquela instituição financeira, a instituição financeira A. Tá ali, todas elas têm o seu perfil e todas elas poderão oferecer em 24 horas uma proposta a você. E você vai, portanto, escolher a instituição que deu a taxa menor. Então, assim, vai ter aqui uma disputa entre elas para poder te conquistar. E a conquista seguramente será pela menor taxa que cada um oferecer. Dessa forma, acreditamos que vai reduzir bastante os juros praticados no dia de hoje. 18 horas. Olha aí, uma notícia, um dia feliz para os CLTs que agora vão poder conseguir fazer esse empréstimo, e os bancos, né, que só cobram, te ligam e fazem aquelas ligações e não falam nada e desligam. 011, né? Agora vai ser ao contrário, né? Os CLTs agora que vão ter os bancos nos seus pés oferecendo aí as melhores ofertas, com os menores juros e as menores taxas. Verdade. Verdade, tá muito bom, hein? Tá bom pra gente, então. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus aplicou uma multa pesada, inclusive na concessionária Águas de Manaus. A empresa foi penalizada em R$664 mil, R$664.985 e tem 40 centavos. Olha aí. Por falhas na recomposição asfáltica em vias onde plantou novas redes de esgoto. Olha aí. A gente conhece esses buracos, Sim, né, Carlão? e Todo muito. dia a gente passa Fica e quando... lá um tempão. Não é? Olha aí. Segundo o diretor-presidente da agência, Elson Andrade, a fiscalização identificou diversas irregularidades nos serviços feitos pela concessionária. A multa, dividida em 3 autos de infração, foi encaminhada para a empresa ainda ontem, como explica o repórter Kennethson Paz. Exatamente, Karime e Carlão, muito boa noite novamente para vocês, para todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. E essa multa, Karime, de mais de R$600 mil, ela foi apenas a mais recente. Apenas agora, neste mês de março, que ainda nem finalizou, a AGEMAN, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegado de Manaus, já aplicou mais de 1,4 milhão em multas à concessionária Águas de Manaus por problemas na recomposição asfáltica, né, que é ali o recapeamento da via após essas obras de esgoto sanitário. A empresa, ela tem sido fiscalizada em vários pontos da cidade e as penalidades, elas não param de aumentar. Por exemplo, as multas, elas foram aplicadas após vistorias que encontraram ali o asfalto afundando, aquelas fissuras, trechos que não foram ali recompostos corretamente em vários bairros, por exemplo, ali o Manauense, o Vera Alves, passei por lá hoje, vi que a situação também tá feia por lá. Inclusive, essas frestas, esses trechos que eles acabam fazendo escavações, depois que é feito um recapeamento ali, ele parece até mesmo lombadas. Então imagina uma rua cheia de lombadas. É basicamente como está lá no bairro Vera Alves, que é um dos bairros ali que foi fiscalizado após essas obras de encanamento de esgoto. Também foi feita a fiscalização lá no bairro Adrianópolis, Lírio do Vale, São Jorge, Cidade Nova, Oswaldo Frota. Inclusive, eu já passei também pelo Oswaldo Frota, a situação tá feia por lá, inclusive pelas principais ruas comerciais de lá da região. Então a situação tá bastante complicada. Segundo a AGEMAN, os problemas, eles prejudicam a mobilidade urbana, danificam os veículos e também até desvalorizam ali os imóveis nessas regiões afetadas. As fiscalizações, elas estão sendo intensificadas e novas multas devem ser aplicadas caso a empresa ela não melhore os serviços, é o que destacou o diretor-presidente da AGEMAN, Elson Andrade. Vamos ouvi-lo. Vai continuar, porque nós temos notado, principalmente nesse inverno,
que o transtorno na população está sendo muito grande por conta dessa baixa qualidade na prestação de serviço, buracos, falta da recomposição. Isso aí tem trazido bastante transtorno para a sociedade como um todo. Então nós vamos, na verdade, intensificar. Vamos aumentar a fiscalização, uma vez que o objetivo é que isso não ocorra mais. Então, assim, ou a empresa se ajusta ou eles vão sentir no bolso, né? Cada vez mais o peso da prefeitura. 18 horas. Ainda segundo o diretor, a excelência na prestação do serviço é uma exigência do contrato de concessão e se a empresa não cumprir, será penalizado. Foi o que ele acabou de mencionar. Se a empresa não levar a sério essas multas, com certeza elas vão aumentar ainda mais. A marca já é de mais de 1 milhão, então com certeza esse número tende a aumentar ainda mais. O 18 horas procurou a Água de Manaus e em nota recebemos a informação de que a concessionária ela está em diálogo com a AGEMAN e irá se manifestar no prazo estabelecido. A empresa ela também reforçou o compromisso com a qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário. O período que ela mencionou é de 30 dias para poder pagar as multas ou de 15 dias para apresentar recurso administrativo. A população aguarda, é claro, para ver se a empresa realmente vai melhorar os serviços ou se os problemas vão continuar se repetindo pela cidade, porque inclusive, apesar das multas, os locais identificados pela AGEMAN, eles ainda não passaram por transformação. Ou seja, hoje eu fui lá no bairro Vera Alves e eu vi que a situação ainda está irregular, com afundamentos na pista. A situação não tem mudado, apesar dessas multas. E é claro que a gente vai seguir acompanhando e trazendo informações aqui no 18 horas. Boa. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada, Kennethson Paz, pelas informações. Carlão, tem um detalhe aqui, que a Amazonas Energia também foi condenada a pagar multa. A Justiça do Amazonas condenou a concessionária Amazonas Energia a pagar uma indenização de mais de 2 milhões de reais ao Fundo de Despesa de Reparação de Interesse Difusos Lesados por um apagão que aconteceu em Manaus no ano de 2012. A ação levou em consideração os prejuízos causados à população pela interrupção no fornecimento de energia elétrica. Agora, essa questão desse prejuízo da Águas de Manaus, a gente que passa pela cidade, a gente esbarra em cada esquina, tem vários buracos. E essa multa aí de mais de 600 mil reais, eu acho pouco, tá? É pouco, cara. Muito pouco. Quem que nunca caiu num buraco desse que não teve? Eu já tive que trocar pneu por causa disso. Amortecedora, pois é. Bandeja, olha aí, olha o prejuízo. Todo mundo que anda pela cidade já viu o caos que essa concessionária deixa depois de abrir as ruas. A cidade está cheia de buracos. E quando tampam, que é pior, né? O serviço é mal feito. A empresa, fatura milhões com a conta de água, mas devolve aí um serviço de péssima qualidade, digo até irresponsável, porque esses buracos nas ruas causam acidente. É um risco grave quando é motoqueiro, quando é mototaxista, quando a pessoa está de moto. Pode até morrer. Pior ainda, exatamente. Até quando, Manaus, até quando nós vamos ser reféns dessa irresponsabilidade? Essa, Karime, olha, essa multa, ela tá mostrando o que? O óbvio, né? A Águas de Manaus destrói as ruas da cidade aí e não se preocupa em consertar direito, como você falou. Realmente fica um serviço, porco, digamos assim. Enquanto isso, o consumidor paga caro por um serviço que, além de precário, ainda é caro, é alto, né? E aí fica esse rastro de buraco e esses transtornos, a gente sofrendo, e essa não é a primeira vez, inclusive, que a concessionária é punida por isso e continua sendo punida e não muda nada. Quando será que vão, então, começar a cumprir, se tocar, respeitar a população? Abre, fecha e faz um trabalho decente. Pronto, é simples assim. 6h47. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus começou essa semana o primeiro levantamento do índice rápido do Aedes aegypti de 2025. A ação vai vistoriar mais de 25 mil imóveis nos 63 bairros da cidade. A ação, Carlão, que segue até o dia 27 de março, conta com 284 profissionais e o objetivo é mapear os focos do mosquito para um planejamento mais eficaz no combate à dengue e às outras arboviroses. Quem explica melhor o assunto é o repórter André Meirelles.
primeiro levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, chamado de Lira-A, do ano de 2025, foi realizado pela Prefeitura com a Censa nesta segunda-feira. A meta é a vistoria de 25.764 imóveis selecionados por amostragem dos 63 bairros de Manaus. O trabalho vai até o dia 27 de março, com o apoio de 284 profissionais. Na execução do Lira-A, os agentes de saúde vão realizar visitas domiciliares das 8 da manhã até as 2 da tarde, buscando identificar e coletar as formas de larvas do mosquito, identificar os tipos de depósito que mais contribuem para a reprodução do Aedes, eliminar ou tratar os potenciais criadores do mosquito. A ação também inclui atividades de educação em saúde, com orientações para os moradores sobre a importância de evitar depósitos nos imóveis que possam servir como criadouros do Aedes aegypti. A Censa realiza 2 Lira-A por ano e desde 2012, Manaus vem mantendo o índice de infestação na categoria de médio risco, que compreende valores entre 1,0 e 3,9. Entre janeiro e 1º de março de 2025, Manaus registrou 308 casos confirmados de dengue, com redução de 81,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve o registro de 1.694 casos da doença. O município não registrou casos confirmados de Zika, sendo que no ano passado, nesse mesmo período, foram confirmados 16 casos. Em relação à chikungunya, foram confirmados 13 casos, com aumento em comparação com o mesmo período de 2024, quando houve o registro de 5 casos. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Agora 6 horas e 50 minutos, vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,50%, cotado aos R$ 5,67. O euro fechou em leve alta de 0,06% e segue aos R$ 6,15. O Bitcoin fechou em queda de menos 1,27% aos R$ 478.713. O Bovespa fechou em leve queda de 0,25% aos 132.175 pontos. O IBGE revela que o Amazonas registrou queda no setor de serviços. Em janeiro de 2025, o setor caiu 7% em relação a dezembro do ano passado. O Amazonas ficou entre os estados com os piores resultados do Brasil, como explica a repórter Odinaia Araújo. Quando comparado com janeiro do ano passado, a queda no setor de serviços em janeiro desse ano no Amazonas foi de 6,6%. Enquanto isso, nos demais estados, houve um aumento de 1,6%. Os 7% de redução são equivalentes ao comparativo de janeiro com dezembro. É a maior queda desde abril de 2020, quando a área de serviço recuou 14% no estado. Com isso, o Amazonas ficou entre os estados com os piores resultados, segundo Luan Rezende, chefe do setor de disseminação da informação do IBGE. O setor de serviços do Amazonas sofreu uma dura queda em janeiro. A pesquisa mensal de serviços, a PMS, mostrou que os serviços no estado, que já acumulavam perdas por 3 meses consecutivos desde outubro, mas vinham se recuperando gradualmente, sofreram uma queda mais severa em janeiro comparado a dezembro de 2024. Foi a maior retração do setor no estado desde abril de 2020. Ao todo, 17 unidades da federação sofreram retração em janeiro. O resultado do índice colocou o estado entre os 5 piores do país em janeiro, à frente apenas de Roraima, Acre, Distrito Federal e Amapá. Por outro lado, estados como Santa Catarina e Ceará tiveram os melhores resultados na área de serviço. Já estados como Mato Grosso e Rio Grande do Sul tiveram as piores quedas. No acumulado dos últimos 12 meses, o Amazonas teve uma boa variação de 8,7%, ficando entre os melhores resultados do país, de acordo com Luan Rezende, chefe do setor de disseminação da informação do IBGE. Apesar dos números pessimistas, o índice que mede a variação acumulada em 12 meses teve valor positivo e foi o melhor desempenho acumulado do país em janeiro. O índice que computa a soma da variação comparada com o mesmo mês do ano anterior ficou com a segunda melhor variação acumulada dos últimos 12 meses, atrás apenas do mês de dezembro. Ou seja, mesmo com as variações negativas ao longo de 2024, as perdas não foram suficientes para ofuscar os ganhos registrados.
A média móvel trimestral vem desde setembro desacelerando. Ela teve variação negativa em dezembro e agora se exacerbou ainda mais, delineando de forma mais visível um cenário de retração. A pesquisa mensal de serviços analisou o setor com dados de todas as regiões e estados. A próxima pesquisa será divulgada em 10 de abril de 2025. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora 6 horas e 53 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Olha, você pode participar conosco de 18 horas. É só lembrando, acione aí o 994887592. Temos ouvinte, inclusive, aí, não é isso, Karime? Temos sim, Carlão. Boa. O Emerson Silva, motorista de aplicativo, ele comentou o seguinte: no bairro Lírio do Vale, as ruas estão péssimas, cheias de buracos devido ao serviço mal executado da Água de Manaus. Motoristas de aplicativos, inclusive, ele está dizendo, estão até cancelando corridas naquela localização devido ao estado das ruas do bairro. Prejudica todo mundo. Foi o que eu falei, o prejuízo é muito maior. E aí, por isso que eu falei que essa multa de 600 mil, né, é pouco para a empresa que deixa as ruas de Manaus, a nossa cidade, com esse buraco. Obrigada pela participação. Emerson Silva, motorista de aplicativo. Valeu, queridão. Participe também, você, 994887592. Mix. O Amazonas registrou aumento na produção de carne bovina e ovos em 2024, com crescimento no número de animais abatidos e ovos produzidos, Karine. Carlão, já a produção de leite apresentou leve decréscimo, leve queda, como explica o repórter André Meirelles. Carnes, ovos e leite registraram aumento na produção ao longo de 2024. É o que aponta a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O aumento significativo aconteceu no quarto bimestre do ano passado. O destaque do período ficou para a produção de carne bovina e de ovos, em comparação com o mesmo período de 2023. No caso da carne bovina, houve um aumento tanto no número de animais abatidos, quanto no peso total das carcaças. Já na produção de ovos, foi notado um crescimento no número de cabeças de galinhas poedeiras e na quantidade de ovos produzidos. Para a Djalma Coelho, chefe de informações do IBGE no Amazonas, o crescimento indica grande engajamento para o setor agro. Na produção, foi importante o aumento constante no número de informantes entre 2023 e 2024, saltando de 26 no primeiro trimestre para 30 no último. Esse crescimento indica um maior engajamento dos estabelecimentos agropecuários na coleta de dados, sugerindo uma possível expansão do setor e uma maior conscientização sobre a importância da pesquisa. Na análise da produção anual de 2024, foi verificado um crescimento geral nos 3 setores em relação a 2023. Na produção de carne bovina, houve um aumento expressivo no número total de animais abatidos e no peso das carcaças. A produção de leite também apresentou crescimento impulsionado pelo aumento no número de informantes. Da mesma forma, a produção de ovos registrou um aumento significativo no número de cabeças de galinhas poedeiras e na quantidade de ovos produzidos, como explica a Djalma Coelho. O aumento na produção de galinhas poedeiras reflete maior investimento no setor avícola do estado. A quantidade de ovos produzidos também acompanhou o crescimento no número de cabeças de galinhas poedeiras. Esse aumento indica um crescimento na produtividade do setor avícola e uma possível maior demanda por ovos no mercado local. Os dados apresentados revelam um cenário de crescimento e expansão na produção de ovos no Amazonas. O aumento no número de informantes, no número de cabeças de galinhas poedeiras e na quantidade de ovos produzidos sugere um desenvolvimento positivo do setor avícola no estado, com potencial para impulsionar a economia local e atender a crescente demanda por alimentos. Segundo o IBGE, entre 2023 e 2024, mais fazendas estão fornecendo dados, confirmando o crescimento da produção. O Amazonas é o principal produtor de ovos na região norte. A produção é superior a 62 milhões de dúzias de ovos por ano. Somente Manaus é responsável por quase 37 milhões de ovos produzidos no estado. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção, você consumidor com dívidas de água e energia em Manaus, termina amanhã, hein? O Feirão Limpa Nome realizado pelo Procon Amazonas, Karine. E começou segunda-feira. A repórter Odinei Araújo traz os detalhes pra gente. Dos
200 atendimentos no primeiro dia da campanha Feirão Limpa Nome do Procon Amazonas, mais de 100 acordos foram homologados entre consumidores e as concessionárias de água e energia do estado. A ação, que será realizada até sexta-feira, dia 21, pretende possibilitar aos clientes a oportunidade de negociar dívidas de água e luz com descontos vantajosos. O autônomo Arilson de Oliveira, morador da Zona Norte de Manaus, foi um dos que procurou o feirão do Procon para negociar uma dívida de 8 anos com a Amazonas Energia. A consumidora Keise dos Santos também aproveitou para negociar uma dívida de mais de 10 anos com a concessionária de luz. Vim aqui negociar minha dívida há 8 anos atrás, que eu estou em débito com a Manaus Energia. Então ficou um desconto aqui de 70% de desconto. Então a gente já ganhou bastante desconto. Agora ficou para a gente sonar em 60 vezes, né? O valor da minha dívida era R$ 54.181, entendeu? E ficou em R$ 16.229,44. Minha dívida era R$ 36.865 e saiu por R$ 4.500 no feirão. Muito feliz, muito grata. Achei maravilhoso porque é uma oportunidade, né? Eu tinha mais de 10 anos com essa dívida e agora eu consegui, tô saindo com o meu nome limpo da Manaus Energia. Já Neilza Miranda veio diretamente de Joinville, em Santa Catarina, para regularizar suas pendências no Amazonas. Ela disse que tentou diversas vezes negociar dívidas online de imóveis que tem aqui em Manaus e que estão alugados, mas não conseguiu. Por isso, se programou para vir à cidade e aproveitar os descontos do Feirão Limpa Nome. Eu vim de Joinville, né? Eu tinha tentado por lá negociar essa dívida e não havia conseguido nenhum êxito, né? Então, eu esperei os momentos das minhas férias e parti o Amazonas para resolver essa situação na Manaus Energia, né? E tô aqui, feliz da vida, tive 100% de desconto nos juros e eu pagando em dias ainda vou ter mais um desconto. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, explicou que os descontos são vantajosos para que os inadimplentes possam ser reinseridos no mercado de consumo. Com o poder de compra, com o crédito, energia você chega até 90% de desconto e água chega até 50%. Então são condições diferentes que não são aplicadas normalmente nos atendimentos dessas concessionárias e é uma boa oportunidade para o consumidor negociar aquela dívida que está tanto incomodando ele. Nós iremos funcionar a partir das 8 horas de segunda a sexta-feira com essas condições diferenciadas. E ainda digo, 300 senhas de cada concessionária serão distribuídas diariamente, totalizando 600 atendimentos diários. Então o consumidor amazonense pode vir, pegar sua senha, traz seu documento pessoal, seu comprovante de residência e vir negociar. Para participar do Feirão Limpa Nome, os interessados devem comparecer presencialmente na sede do Procon, na Avenida André Araújo Aleixo, de 8 da manhã até 5 da tarde. É preciso levar o RG e o CPF, além da conta de energia ou água que deseja regularizar. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nessa semana, a Polícia Federal revelou 2 casos graves de envolvimento de agentes da segurança pública com o crime organizado no Amazonas. Um escândalo que expõe como facções criminosas conseguem infiltrar seus tentáculos dentro do próprio sistema de segurança. O primeiro caso, agentes estaduais foram flagrados facilitando o fluxo de ouro ilegal para uma milícia. No segundo, um policial federal usava o cargo para burlar a fiscalização e permitir o tráfico de drogas no aeroporto de Manaus. Enquanto a Justiça Federal afastou o agente da Polícia Federal, o governo do Amazonas segue em silêncio sobre os servidores estaduais que estão envolvidos no processo. Nenhuma medida anunciada, nenhuma providência concreta tomada até agora. O que fica evidente é que o crime organizado na Amazônia já age nas entranhas do poder público, corrompendo agentes e enfraquecendo o próprio Estado. Se nada for feito com urgência, a situação vai piorar e o controle da segurança pode escapar das mãos das autoridades. É preciso ação imediata para impedir que a população fique refém desse sistema criminoso que já opera dentro do próprio Estado. 18 horas. 7-2, Karine. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.